Bom, a primeira parte então a gente já falou, né? Como é que a gente detecta onde a bioinformática pode atuar na sua pesquisa? Espero que, de novo, se você tiver dúvida ainda, essa é uma hora que eu adoro fazer, na verdade. Eu adoro poder saber sobre a linha de pesquisa e ver, falar assim, pô, sabia que existe isso, que pode cruzar com isso. Então, se você tiver dificuldade nessa parte, eu acho que a própria lista do Bioinfo Docente pode ser uma boa para a gente fornecer esse tipo de insight. Não só eu, mas outras pessoas. Como vocês estão vendo, tem vários bioinformatas aí na plateia que já respondem bem as perguntas. Então, acho que a gente pode discutir isso aí, que é a parte que eu mais me divirto, na verdade. É você ficar pirando e surgindo umas possibilidades aí da bioinformática. A segunda parte é como é que a aluna brilhante, né, que está querendo aprender bioinformática, querer tocar os seus projetos de bioinformática, ela vai descobrir o seu laboratório ou descobrir o que você faz. Bom, a pergunta que eu faço é, o seu laboratório possui um bom website? E aí, pessoal? 180 pessoas aí. Quantos de vocês têm um website de laboratório que é lindo, que é aquele que você fala, putz, está atualizado, está bem moderno? Ou seja, tem muita gente que ou não tem, ou tem um que é daquele HTML antigo, né? Que tem aqueles fotos de quando você estava na graduação. Então, isso é extremamente importante, pessoal, porque alunos brilhantes que querem trabalhar com bioinformática, computação, essas coisas, geralmente eles acham as coisas pela internet. Eu queria mostrar para vocês que, na verdade, para você criar um site para o seu laboratório, primeiro, você pode criar um domínio que é grátis pela Universidade de São Paulo, você faz uma requisição para a Universidade de São Paulo pedindo um domínio que seja .us.br, então você pode ter, se quiser, só que obviamente você tem que justificar. Mas você poderia ter isso, ou você compra um domínio que é $15. É muito barato você comprar um domínio, que dura vários anos. E aí você vai renovando depois. E aí depois você precisa contratar um local para você hospedar esse site. Você pode hospedar no seu próprio computador da USP, deixar ele ligado, mas não é o ideal. O ideal é você pagar essa hospedagem. De novo, alguns pouquíssimos dólares você consegue hospedar isso aí para você. Ele toma conta da manutenção, backup, mantém toda a parte de atualização lá para você. E você pode, a beleza é que hoje em dia você pode usar templates de sites maravilhosos, do WordPress, Joomla. Então você não precisa criar do zero, pagar milhares e milhares de reais para alguém fazer um site para o seu laboratório. Você pega um template, paga algumas dezenas de dólares, compra esse template, você bota isso no hospedagem e faz o domínio. E, de novo, promoção imperdível, pessoal. Eu posso mandar para vocês um tutorial de como fazer o próprio site. Em um dia você consegue já ter um site do seu laboratório. Moderno, bonito, fácil de atualizar. Aí você bota lá os seus pós-docs para ficar atualizando artigos, botando lá alguns textos e fica fácil de achar. Esse aqui é o site lá do laboratório, isso aqui é o front page, isso aqui é de 2013, ou seja, eu já estou para trocar esse site já, porque está muito velho já, esse template já, o layout, né? Não está moderno, não está minimalista. Mas, enfim, tá vendo que tem aqui sobre o laboratório, as pessoas, quando eu dou curso, eu boto aqui, quando eu publico artigos, eu boto aqui. Tem até esse negócio aqui chamado fun, de diversão, que é onde tem algumas festas, algumas coisas que a gente faz, que a gente coloca aqui. E, pessoal, eu estou falando sobre isso porque a maioria, na verdade, a maioria não, mas vários desses alunos que eu tenho hoje, eles, quando eu pergunto para eles, como é que você descobriu a gente? Como é que você decidiu vir para cá? Ele falou assim, por causa do site do laboratório. Ou seja, não foi porque eu dei uma palestra, que eles viram alguma live, foi porque eles estavam lá zapeando, procurando bioinformática na USP e encontraram o laboratório. Inclusive, tem um lá que fala que ele decidiu vir para cá porque ele viu lá que tinha festinhas fotos do casamento do orientador, lá onde o pessoal foi. Então ele estava empolgado com a parte social, não era nem a parte científica, mas enfim, o fato é que é algo que não é mais uma desculpa de não termos
para atrair essas pessoas mais ligadas com computação, com bioinformática, tá bom? Porque essas pessoas, especialmente, elas são atraídas por essas coisas. Então, beleza, a gente já viu como é que a bioinformática pode ajudar a pesquisa, já viu como é que a aluna pode encontrar seu laboratório. A próxima pergunta é como é que você orienta agora uma aluna brilhante em um projeto no qual você não domina a parte técnica? Isso é algo extremamente importante. Isso vai depender muito de que tipo de pessoa você é. Onde é que você se encontra nesses espectros, da pessoa que é micromanaging, que fica lá, quer saber cada detalhe, por que é 3 microlitros dessa enzima e não 2,5, o que o magnésio faz no PCR, ou se você é uma pessoa mais big picture, eu quero, não quero saber esses detalhes, eu quero isso aqui. Então, dependendo bastante de que tipo de personalidade você tenha, você vai ter que focar em coisas diferentes para poder orientar alguém nessa parte, que você não domina a parte técnica. Então, de novo, isso que eu estou falando aqui não é exclusivo da bioinformática. Qualquer área que você não domine, você tem que fazer isso, né? Então, mas a bioinformática, ela permite você... Eu vou mostrar alguns exemplos de como é que eu faço isso. Eu quero crer que eu sou mais big picture, mas eu tenho vários exemplos de momentos que eu sou mais cri-cri, né? Então, se você é mais quer enxergar lá a meta, o big picture, o que você precisa fazer? Você precisa aprender o básico para não passar vergonha, para pelo menos não poder discutir o mínimo e entender qual é a tese do seu aluno. Você vai precisar encontrar colaboradores que você confie. Por quê? Porque são esses caras, esses colaboradores que vão ajudar a orientar seu aluno, que vão discutir partes mais técnicas, vai poder fazer aquilo que você simplesmente não tem, porque você não teve esse background suficiente. E você vai precisar apoiar muito o aprendizado do aluno. Obviamente que se você for perguntar se esse é o jeito certo de orientação, todo mundo vai falar, não, você tem que saber todos os detalhes técnicos, mínimos detalhes, mas a gente sabe que não é exatamente assim, né? O aluno que está lá pipetando, vendo o protocolo, decidindo botar esse passo no gelo que não estava lá, essas coisas, troubleshooting, às vezes sabe muito mais do que você, que já abandonou a bancada por muito tempo, né? E eu vou mostrar para vocês alguns projetos, por exemplo, que a gente tem nessa área aqui, onde eu não sei nada, muito pouco do assunto, mas eu estava orientando alunos que gostavam disso. E aí eu tive que, obviamente, recrutar os especialistas na área para me ajudar nisso aí. Se você é mais orientado a detalhes, você vai ter que aprender já, então, obviamente, a parte avançada da bioinformática, encontrar colaboradores que vão fazer você aprender mais, né, melhor, né, e discutir os detalhes com as alunas, com a aluna. Então, também, de novo, eu tenho alguns projetos que acontece isso. Então, por exemplo, quando você é mais big picture, que você quer só olhar o todo, tem esse Pitch de Comics aqui, esse quadrinho que mostra lá, né, que o tópico da sua pesquisa, quando você é um aluno de pós-graduação, você tem que trabalhar com aquela enzima lá e focar nisso. Pós-doc, o cara já tem aqueles projetinhos paralelos, aí o professor já começa a aumentar o espectro aqui. E essa é a parte que eu acho mais legal, assim, porque talvez a beleza de trabalhar na USP é você ter um pouco mais de liberdade científica para poder pirar um pouquinho mais, tentar umas coisas diferentes e não fica com aquela pressão que é no exterior, de você ter que publicar e ganhar aquele grant naquele assunto. Óbvio que eu não estou falando que você não precisa ser o especialista nesse tema aqui, mas essas horas aqui, quando as coisas loucas acontecem, que eu acho que me motiva em vários momentos. Então, por exemplo, a gente tem... Eu não sei nada de escrever aplicativos de celular de forma nativa, mas a gente fez um aplicativo que detecta, por exemplo, onde existem doenças. Então, uma pessoa consegue usar isso aí para como se fosse um Waze de doenças.
Então, esse foi um projeto que o Gates Foundation pagou para a gente desenvolver. Eu contratei pessoas que eram boas nisso. Convenci um aluno de graduação maravilhoso que tocou o projeto inteiro. Ele aprendeu tão bem a parte computacional que depois ele foi trabalhar como analista de dados de uma empresa. Quase foi trabalhar em banco, na verdade. Ou seja, um biólogo que se tornou um computeiro de banco. Mas foi ele que fez esse aplicativo e tocou esse projeto. A gente tem um projeto chamado Levac, que foi uma encomenda do Ministério da Saúde, no valor de quase 8 milhões de reais. Ele surgiu porque eu tinha uma ideia que eu tinha visto uma palestra, faz muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, sobre o uso de imagens, reconhecimento de imagem, aprendizagem de máquina para reconhecer imagens e poder revelar coisas. Né? Então, eu tinha uma ideia de fazer um aplicativo que pudesse detectar a malária, por exemplo, o parasita da malária, plasmode no sangue, de forma barata, e depois já tinha empresas que faziam isso. Mas o fato é que tinha um aluno de ciência da computação que tinha entrado no laboratório que geralmente eu perguntava para os alunos, assim, olha, você quer trabalhar num projeto mais desenvolver ferramentas ou você quer um projeto mais de analisar dados? Quem é de biológica geralmente escolhe analisar dados, usando ferramentas que já existem e aprendendo um pouquinho de bioinformática. E quem é mais da área de exatas prefere investir no algoritmo, em pipelines, e fazer os programas. Ele quis fazer essa parte mais computacional, mas ele acabou aprendendo bastante sobre parasitologia, por exemplo. E aí ele se tornou especialista em análise de imagens. Quando houve uma outra chamada do Gates Foundation para trabalhar com vacinas, eu falei com ele, falei assim, olha, a minha ideia é essa, o Big Picture, né? A minha ideia era que seria muito bom para o governo saber onde as pessoas estão vacinadas, e só que o problema é que a informação de quem está vacinado está na caderneta de vacinação que está guardada na gaveta das pessoas. Então, você precisaria pegar lá 100 milhões de cadernetas e contratar gente para ficar digitando num banco de dados quais são as vacinas que a pessoa tomou. Seria muito mais fácil se você tivesse um aplicativo que simplesmente batesse a foto da caderneta, o aplicativo reconhecia lá quais eram as doses de vacinas que foram tomadas, quais são as que estão faltando para aquela pessoa, e mais importante, o governo ia saber quais são as pessoas que são protegidas de quais vacinas, de quais doenças nas diferentes regiões do Brasil. Então, as vacinas que são coletadas prospectivamente, o governo já coloca no banco de dados, mas toda a informação retrospectiva, essa informação ainda está na nossa caderneta de vacinação. Então, eu não manjo nada dessa parte de reconhecimento de imagem, de transformar a imagem em espectro e fazer... Mas eu, obviamente, li bastante sobre programas, a ponto de conseguir entender, pelo menos, quais são os gargalos, os problemas, para poder conversar com o Diogo. E, obviamente, eu pedi para o Luciano Costa, que é um dos maiores especialistas nessa área, orientar ele no mestrado. Depois ele desenvolveu esse protótipo que virou essa encomenda do Ministério da Saúde, que agora já tem um time de 8 pessoas, que aí sim são computeiros mesmo, pesados, para fazer o aplicativo, para fazer a parte da programação, e eles que vão tocar isso aí. Mas o fato é que para chegar até aí, eu não precisava saber todos os detalhes de quais eram as bibliotecas que tinham que ser usadas para poder fazer esse processamento, reconhecer, entendeu? Então, foi algo que foi muito mais a parte psicológica, de motivar esse aluno, falar assim, olha, vamos fazer isso aqui vai ficar legal. Gente. Aí eu mandava ele para viagens, para dar aquela motivada, mostrava que isso poderia virar uma startup. Então, foi nesse sentido que esse projeto surgiu. Esse aqui é um projeto da Alexa, sabe aquele assistente social lá? O aluno lá, o Thiago, ele trouxe lá para o laboratório a Alexa, só para mostrar para a gente, na época que ninguém tinha a Alexa, né, que ficava falando, vai chover, vai ter trânsito até minha casa. Então, ela serve para isso. Toca uma música aí. Aí ela toca. Aí a gente pensou, por que a gente não cria isso para o laboratório? Por que a gente não usa a Alexa, por exemplo, para dizer onde estão os medicamentos, as drogas do seu laboratório, o inventário do laboratório? Por que a gente não fala Alexa para dizer para você o protocolo, ler o protocolo para você, em vez de você ter que tirar a luva e ficar mexendo lá no protocolo? Ou por que a gente não pede para a Alexa dizer, por exemplo, quais são
últimas novidades, os últimos artigos de dengue. Então, de novo, eu não manjo dessa parte da programação da Alexa para poder orientar um aluno nisso aí, mas o Thiago gostou da ideia, ele foi atrás e descobriu e fez essas habilidades da Alexa para o laboratório, que hoje estão disponíveis na Amazon. A gente tem ferramentas que foram inspiradas justamente em conversas com epidemiologistas lá da saúde pública, o Paulo Menezes, então o pessoal que mostrou para a gente algumas coisas que seriam importantes eles terem, e aí se inspirou a gente a fazer aplicativos que são browsers, que a pessoa possa rodar análise complexa, só arrastando o arquivo colocando lá. Esse aqui era, por exemplo, para visualizar casas de doenças, qualquer doença, sarampo, Covid. E a gente tem esse aqui também, que é algo interessante. Então, pessoal, só estou mostrando para vocês aqui que mostra que você não precisa ser um especialista da área para poder orientar na bioinformática. Essa Petrobras foi um caso muito legal, porque o Luiz Catalani, lá, o diretor de Inova, me chamou para ir lá para a Petrobras no Rio para poder conversar, ouvir os problemas da Petrobras, lá do CENS. Aí a gente foi lá, um grupo de professores, para escutar, não é? E aí escutamos lá os problemas. Um dos problemas era que o grande problema, na verdade, é que eles chamam de derivação. Derivação é a mesma coisa que roubo de combustível, que é você tem o ponto A do ponto B, tem um gasoduto aqui que as pessoas compram residências em lugares próximos do gasoduto e derivam combustível aqui. Então, obviamente, eles têm um time lá fantástico de pesquisadores, tem um centro inteiro só de pesquisa disso, então eles estão cientes de qualquer coisa que a gente propõe, eles já falam assim, isso aí já tentou. Então, realmente, não era algo que em uma tarde a gente ia conseguir contribuir com uma ideia maravilhosa, né? Mas uma das coisas que eles contaram lá, por exemplo, era que tem uma estratégia de você ver, por exemplo, se a gasolina está sendo adulterada, roubada, é você colocar marcadores químicos numa ponta e você vê se está chegando na outra ponta, ou se você pega uma gasolina suspeita, você vê se tem aqueles marcadores químicos. Só que esse processo é muito caro. E aí, como eu trabalhei com biologia molecular, eu falei assim, por que não tenta usar DNA? Porque DNA é uma coisa que você consegue detectar, por exemplo, Covid-19 no esgoto, por que você não conseguiria... E várias soluções, por exemplo, álcool preserva a molécula de DNA, você consegue usar PCR para amplificar, você consegue usar a própria sequência para fazer barcodes. Então, seria uma molécula boa para poder fazer esse tipo de marcação, né? E aí eles gostaram, o professor Renato e o Cássio lá do IQ gostaram, então eles estão tocando lá um projeto muito legal sobre isso e eu fiquei feliz de poder só discutir com eles a possibilidade de usar o DNA. Então, o ponto é que essa parte é uma parte que me diverte, conversar quais são os problemas dos outros, porque ao escutar os problemas dos outros, surgem ideias que são interessantes. Essa aqui foi uma outra ideia, por exemplo, quando eu conversei com o pessoal lá de Minas, de UFMG. Lá na BH tem vários anos que às vezes acontecem 1 milhão de casos de dengue, ou 4 milhões de casos de dengue. Aí a gente ficou pensando, cara, imagina 4 milhões de pessoas sendo atendidas em hospitais, em postos de saúde, só o tempo de alguém digitar lá o que a pessoa faz, o que a pessoa... os sintomas da pessoa, tudo isso já demora muito. Por que a gente não cria um robozinho, que é chamado Robô Saúde, que conversa com a pessoa, anota lá tudo que a pessoa quer e aí salva essa informação e você não precisa gastar uma pessoa do hospital para poder ficar preenchendo essas coisas, né? Então, o que eu fiz? Eu conversei com um cara aqui que tinha desenvolvido parte de mecatrônica, falei se ele podia fazer essa parte do robô, aí depois conversei com 2 alunos de graduação da Poli que queriam fazer a parte de interação, que eles fizeram a parte do software. E aí depois vou conversar com os médicos para poder testar isso em um contexto médico. Mas, de novo, surgiu porque você consegue depois buscar quem são os especialistas que podem tocar esse negócio, sem você precisar saber mecatrônica para poder propor isso. É a mesma coisa que a bioinformática. Só que a única coisa que você vai precisar treinar é conseguir enxergar onde que a bioinformática pode atuar na sua pesquisa, para poder motivar o aluno. Então, se você for mais orientado, aquele mais detalhista lá, que era o que eu geralmente faço quando são projetos em doenças infecciosas e vacinas, aí nesse caso, sim, eu quero saber se o cara não inverteu o sinal, eu quero saber
qual é o parâmetro que ele usou para rodar aquele negócio. Então, nesse caso, com a área principal do laboratório, eu preciso saber os detalhes. Mas aí é porque é uma coisa que eu já faço há 20 anos. E que a gente conseguiu fazer também aplicar para a Covid-19. E olha só aqui um exemplo, uma outra dica, na verdade. Isso aqui é um artigo que saiu há 2 dias atrás. Alguns dias atrás, né? Não sei que dia é hoje. Não, uma semana atrás. Saiu na Science. A dica é não ter medo de ler os métodos. Então, é um artigo nível Science, que quando você vai ler os métodos, você vê que eles usam esses programas de GTK, Picard, IGV, que não é a minha área, mas eu já conheço, já de tanto ouvir falar, que são programas muito fáceis de rodar. Então, são coisas que alunos conseguiriam, sem nenhum problema, tocar isso aí. Então, de novo, se você quer pegar os dados que estão nesse artigo, reanalisar e fazer perguntas diferentes com a sua linha de pesquisa, você consegue facilmente convencer e orientar um aluno a tocar isso. É só chegar para ele e falar assim, olha, é esse programa aqui que você usa com esse. Pronto. Reproduzam o artigo da Science, só que agora perguntando coisas que são específicas para o seu laboratório. Então, isso é algo que dá para fazer também de forma rápida. E aí, como é que você incentiva e motiva um aluno, então, a fazer um projeto de informática? Bom, obviamente a pessoa tem que gostar da parte de computação, mas se ela gosta, como é que você incentiva e mantém ela fazendo e melhorando? Coisas, de novo, que funcionam para qualquer área, não só a bioinformática. Fazer bastante discussões com pares que entendam do assunto, mandar para congresso, fazer cursos, mandar para fazer estágios em bons laboratórios, dar liberdade, mostrar interesse, são coisas psicológicas que faz toda a diferença, que eu vejo muito que acontece. Obviamente, cada uma dessas coisas aqui, você como gestor e líder de grupo, você já sabe que não dá para também dar liberdade demais, não dá para fazer tudo em extremo, né? Você tem que ter uma parcimônia aqui. Mas o mais importante que eu acho para você manter a motivação e o incentivo é você oferecer os problemas que a aluna possa resolver. Tá bom? Então, não dá para ela um projeto e falar assim, olha, me descobre a cura do câncer, aí se vira. Aí você pode mostrar o interesse que você tiver, mas ela não vai conseguir, vai se frustrar e vai parar. Agora, se você conseguir reconhecer o problema que você quer chegar, quais são as etapas anteriores que a pessoa tem que fazer e passando essas etapas para ela, ou seja, você como big picture consegue enxergar melhor o que você pode pedir para ela. Né? Então, você já sabe que para chegar ali você tem que primeiro mapear os reads no genoma e depois tirar as mutações. Então você fala assim, pô, então descobre como é que faz para rodar esse programa aqui que faz isso. Aí ela faz. Aí você fica, pô, legal, agora vamos fazer isso. Então foi meio que assim que a gente foi fazendo também com os outros projetos, inclusive do Diogo lá, com reconhecimento de imagem. Eu queria o aplicativo lá final, mas obviamente se eu falasse isso para ele, o cara ia largar tudo o mestrado logo no começo. Então a gente foi aos poucos, olha, pega essas imagens aqui de tripanossoma ou de leishmania e tenta reconhecer. E aí conversa com pesquisadores de ICB, com o Sérgio Schenkman da Unifed, com pessoas que têm essas imagens, com o João Santana, pessoal que gera essas imagens, conversa com ele quais são as características, e aí usa isso no seu projeto. Então ele foi viajar, conheceu esses pesquisadores e foi fazendo isso. O mais importante, pessoal, é reconhecer também o quesito da autoria. É muito comum a gente dar muito mais peso para a pessoa que faz o PCR lá, PCR em tempo real, do que aquela pessoa que está fazendo 80% das análises computacionais. Né? Então, essas pessoas da bioinformática ficam lá no meio e aquele aluno, só porque fez a parte molhada, fica lá na primeira autoria. Então, esse tipo de coisa mata um pós-graduando que esteja interessado na bioinformática. Tem que realmente saber que, olha, esse projeto aqui, tudo bem que a carne, coisa mais legal que você entende mais é a parte molhada, é a parte validada. Mas, pô, se o trabalho fundamental, mais importante, o grosso do trabalho foi a parte de informática, então dá a primeira autoria para o aluno. Então, é psicologia básica saber que isso é algo que vai fazer o aluno querer focar mais e mais na parte computacional.
Bom, vamos ver se tem alguma dúvida aqui rapidinho. A Maria Bonatelli perguntou: e quanto à rede social, Helder? É, isso também eu acho que é algo importante, mas eu sei que tem muita gente avessa a isso, né? Eu conheci muitos alunos que também vieram por causa de redes sociais. É óbvio que você não precisa ser aquele cara espalhafatoso que fica fazendo live, fica fazendo piada, mas ter uma certa presença é importante, né? Eu acho que isso aí é meio que o básico de marketing pessoal. As sociedades, por exemplo, elas estão doidas para professores botarem coisas lá, né? Então, trabalhar com as sociedades e ainda bater no peito, falando que, olha, eu tenho esse projeto que tem a ver com a bioinformática, essas coisas, claro que vai atrair bastante gente que possa tocar os projetos para vocês. O Davi Tovar falou assim: eu às vezes tenho preocupações com o uso de ferramentas gratuitas fornecidas por grandes empresas como Google ou Amazon, por causa da coleta de dados que usam para análise estatística com a finalidade só comercial, não sendo disponibilizados para a universidade. Qual é a sua opinião? Bom, David, na verdade, Davi, eu tenho várias preocupações. Né? Geralmente, quando a ferramenta é gratuita, né, obviamente tem esse lado idealista de, nossa, vamos compartilhar conhecimento, vamos permitir que todos façam isso, mas alguém tem que pagar para hospedar aquela ferramenta, para rodar aquele negócio, ou para manter a ferramenta atualizada, né? Então, o que geralmente acontece é que, quando as ferramentas são gratuitas, depois o pós-doc vai embora do laboratório, ou o orientador perde interesse, aquela ferramenta deixa de ser atualizada, deixa de funcionar, então aquilo vai para o brejo. Enquanto que ferramentas pagas, geralmente, você paga justamente para poder manter aquilo lá funcionando, né? Sobre Google, Facebook, isso aí é uma preocupação, na verdade, que não tem nem a ver com a bioinformática, né? Tem a ver com o mundo moderno de hoje. Eu, eu ainda não desconheço casos em que empresas roubaram os dados científicos de alguém. Por exemplo, BDI da China lá que faz sequenciamento para o mundo inteiro lá. Teoricamente, aqueles dados estão lá com eles, né? Obviamente, se você não dá a informação de que amostra é aquilo, né? Que aqui, essa amostra X é tumor, essa amostra aqui é de dengue. Não tem muito o que fazer, mas pelo menos a informação está lá, eles têm essa informação guardada. Então, imagina que esses serviços que as empresas têm, eles teriam o poder de armazenar, usar para outros fins que não seja o que você contratou. Mas aí, de novo, tá acima do escopo do curso. Bom, já está acabando, pessoal. A outra parte também agora é a parte da biologia computacional, ou seja, talvez seja pedir muito, imaginar que vocês vão começar a fazer um curso de programação aí, virar um programador, bioinformata mesmo. Então, como é que a gente acha os programas certos, né? Então, essa é a parte 2, que é bem mais coisa que a parte 1, que é buscando as respostas. A primeira coisa que tem que deixar muito claro é que não existem programas mágicos. Não existe aquele programa que você aperta o botão e sai o artigo que você quer, exatamente com a análise que você sempre sonhou. Então, aquele negócio que está lá no vídeo, né, que nós estamos nos afogando no mar de dados e sedentos por conhecimento, o fato é que nesse mar de dados tem muito peixe para ser pescado lá, muita coisa interessante que tem de informação lá. O problema é que a gente tem poucos pescadores. Então, isso aqui é o lago lá da USP de Ribeirão Preto. E aí, se você tem poucos pescadores, se você bota seus barquinhos de forma aleatória no seu lago, provavelmente você não vai achar o peixe. A bioinformática, o que ela pode fazer é indicar onde existe peixe. Então, ela reduz a área que você vai botar o seu barquinho, mas no final das contas, continua sendo uma pesca, continua sendo você pescando conhecimento. A única coisa que a bioinformática, os programas podem fazer é reduzir esse universo, tá bom? Então, vou mostrar para vocês um exemplo que inclui aquela Guild by Association Analysis. Então, esse aqui foi um trabalho que a gente publicou no passado, retrasado, de, de RNA não codificadores em vacinas, mas eu vou
só indicar aqui uma coisa. Então, nesse trabalho, Diógenes, ele pegou diversos estudos, cada linha dessa aqui é uma coorte de pessoas vacinadas com a vacina da gripe e coletados o sangue em diferentes tempos experimentais. Então, imagine, tem mais de 500 pessoas nesse dataset completo, dividido em várias coortes diferentes. Então, o que ele fez? Ele pegou lá, imaginem agora, no dia 7, onde você tem 10 coortes com a informação do dia 7. Então, você tem 10 tabelas, onde cada tabela tem cerca de 30 pessoas, 30 colunas cada uma, e as linhas têm 25 mil genes cada uma delas. Então, imaginem a quantidade de dados que ele teve que lidar. Então, isso aqui é só no dia 7. Aí, o que ele fez? Ele fez uma meta-análise onde ele busca por genes que sejam diferencialmente expressos na maioria dessas tabelas aqui. Então, esse é o gráfico que foi gerado. Por exemplo, no dia 7, você tem 1.300 genes que são diferencialmente expressos em pelo menos 4 dessas 10 tabelas. Então, ele é um gene consistentemente alterado após a vacinação, 7 dias após a vacinação. Então, vocês estão vendo que a gente foi de 25 mil genes para 1.300 genes. Então, você não começou a olhar 25 mil genes, você começou a olhar 1.300 genes. Aí a gente fez outras análises. Uma dessas análises é fazer uma análise de Guild by Association, mas usando uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é chamada de SemiTool, que ela faz uma análise de correlação, uma coexpressão. Então, aqui ele achou módulos de genes, que eram genes altamente correlacionados. E aqui, por exemplo, ele encontra nesse módulo 6, que tem a ver com interferon, 163 genes relacionados com interferon e que também estavam diferencialmente expressos. Então, a gente começou de 25 mil genes, depois foi para 1.300, depois foi para 163. E aí, pessoal, nessa parte aqui não tem programa que faça isso. Essa parte aqui foi a ciência, a boa e velha ciência que vocês já sabem fazer. Ou seja, é olhar os 173 genes na mão, ir lá no PubMed, ver o que cada um faz, ler bastante, depois volta em outra análise, ver como é que eles são. Então, para poder chegar em um ou outro gene que a gente achou interessante. Isso aqui é um RNA não codificador longo, que ele está aumentado na vacinação, ele está expresso em células B, que produzem anticorpos, que são as células relacionadas com o sistema imunológico. A localização genômica dele é perto de genes de anticorpos, então ele provavelmente está modulando a expressão desses genes. Então, para chegar nele, foi a boa e velha ciência. Ler muito. Essa aqui é pegando a lista de participantes, aquelas 250 pessoas. Na verdade, tem mais de 350, mas dos docentes que estão aqui, a gente vê. Então, por exemplo, tem um docente que relatou que ele ou ela trabalha com a avaliação de eficiência no gasto municipal com políticas públicas de saúde e de educação. E a mensagem que eu quero fazer agora é que programas, pessoal, scripts, software, na verdade, eles servem para automatizar coisas. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Imaginem, por exemplo, o tipo de dado que esse docente ou essa docente lida, né? Então, imagine que você tem uma tabela onde você tem o gasto em saúde, onde você tem lá diferentes unidades básicas de saúde, diferentes anos e o quanto está sendo gastos em milhões ou milhares por ano. Aí depois você tem uma outra tabela que mostra quais são os gastos em educação. Então você tem lá centenas de bairros, vários anos, valores aqui. E aí o que você depois quer cruzar? Você quer cruzar a informação de que, olha, no bairro 1, ele tem tanto a UBS 1 quanto a UBS 2. A UBS 2, ela engloba tanto o bairro 1 quanto o bairro 2 quanto o bairro 5. Tá bom? Então, se você for analisar isso na mão, se você for fazer procurar as associações, quais são os bairros que gastam mais, ou quais são as UBS que gastam mais, quando você normaliza pelo bairro, pelo ano, quando você quer ver a eficiência, se o gasto que está sendo em educação está correlacionado com a saúde, por exemplo, você vai precisar, primeiro, antes de você escrever um programa que faça essa análise para você, você primeiro tem que entender o que você precisaria fazer na mão se você quisesse fazer isso. Então, por exemplo, se eu quisesse, na mão, ver quais são os gastos de saúde de 2020, eu pegava essa coluna aqui, não é? Aí depois eu quero pegar essa coluna aqui para a coluna de educação. Aí depois eu quero ver se os bairros que gastam mais em educação, eles estão correlacionados com mais gastos em saúde.
Mas aí, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nesse bairro 1 aqui, em 2020, procurar aqui, nessa tabela aqui, onde que está o bairro 1, quais são as UBS, então a UBS 1 e a 2, então eu sei que é esse valor aqui que eu tenho que olhar. Beleza? Então, ou seja, você faz esse exercício na mão mais 5 vezes. Você fala, olha, se eu for fazer isso aqui na mão, o que eu preciso fazer para poder, de rotina? Eu vou precisar sempre copiar aqui, botar um Ctrl F aqui, colar aqui, depois pegar essa informação que está nessa outra coluna e cruzar aqui. Bom, um jeito que você pode fazer isso é cruzando listas. Então, existe um programa, por exemplo, que eu escrevi provavelmente no ano 2002, há 18 anos atrás, é um programinha em Perl que eu escrevi que cruza listas. E acreditem, até hoje eu uso esse programa, que é muito, muito fácil para mim usar esse programa. Então, quando eu tenho duas listas que eu quero cruzar baseado numa coluna específica, eu uso esse programa aqui, que eu pego lá no meu comando de linha, eu chamo o programa em Perl, eu chamo um programa que se chama Cruza Listas, que eu posso dar para vocês aí, se vocês quiserem, depois no docente. Você bota o arquivo 1 aqui que você quer cruzar, né? A coluna que você quer cruzar, depois o arquivo 2, a coluna do arquivo 2 que está em comum com a coluna, com o arquivo 1, e o arquivo final, só isso, ele gera. Só que olha só, pessoal, isso aqui foi em 2002, 18 anos atrás. Você consegue fazer a mesma coisa usando o R. Na verdade, você usa uma linha de comando para poder cruzar essas informações. Você pode fazer isso em Python. Você cruza também usando uma linha de comando. Então, você coloca lá o data frame 1, data frame 2, o nome das colunas e você faz o merge. Aqui também, você bota o nome da primeira tabela, segunda tabela, a coluna da tabela 1, coluna da tabela 2 e você faz o merge dela, usando essa função aqui. Você pode, na verdade, inclusive usar o Excel, se você quiser. Se você googar isso, existem jeitos de você usar fórmulas do Excel que cruzam tabelas diferentes e juntam essas coisas para você. Então, em vez de você ter que ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V e aí poder montar esse negócio na mão, que vai te induzir um monte de erros e vai te tomar 2 meses de trabalho, você faz um programinha rapidinho, ou pede para um aluno fazer, que faça isso para você. E eu quero citar, por exemplo, o nosso colega Murilo, que é um professor da Unicamp, que na época ele era o aluno de doutorado da professora Edna, do ICB. Os dois, teoricamente, estão aqui, espero. Mas o Murilo me chamou para participar desse trabalho dele, porque ele estava analisando microRNAs e genes, né? Aí, quando eu fui ver a análise que ele tinha feito, galera, ele tinha feito heatmap, ele tinha feito umas análises super complexas usando o Excel. Ou seja, usando aquelas fórmulas do Excel. If essa coluna for maior do que 5, se for isso, eu vou fazer agora, somo essa outra célula com essa outra célula aqui, e se esse valor for menor do que esse, eu vou dar isso aqui. Então, na verdade, ele estava escrevendo um programa, ele estava usando uma linguagem computacional, só que Excel, que tinha toda a lógica de programação, só que estava usando uma ferramenta que talvez não fosse adequada, a melhor de todas para fazer esse tipo de análise. Porém, ele conseguia tocar o projeto todo ali só usando o Excel. Então, mostra que saber programar aqueles códigos super complexos não é o que faz uma boa ciência. É você saber qual é a pergunta que você quer e como é que você responde. O Marcos, que é um pós-doc da professora Sayuri, lá do IQ, ele também ele tem uma ferramenta de lipidômica maravilhosa, que é uma fórmula no Excel gigante lá, que busca um monte de coisa. E aí a gente começou uma colaboração para tentar transformar aquela informação de Excel numa ferramenta que seja user-friendly, amigável, onde a pessoa possa jogar lá o que sai do espectrometria de massa e ele te dá os lipídios que estão associados. Então, de novo, a parte mais pesada, mais difícil está aqui. Foi o que eles já fizeram, que é a parte da programação. E olha só, pessoal, você não precisa nem de Excel, você pode usar ferramentas online para cruzar isso. Então, você pode simplesmente abrir o seu browser, entrar nesse site aqui, clicar nesse botão aqui, jogar as duas tabelas que você quer cruzar, dizer qual é a coluna, e ele te dá o resultado. Então, só para mostrar que os programas que fazem coisas braçais, que a gente já faz isso a rodo, já existe. Então, quase tudo que você pensa, devia existir um programa que faz isso. Procura que você vai achar. Provavelmente alguém já fez uma coisinha amigável para isso.
Um outro exemplo, que é um professor do IB, que ele trabalha com genômica médica populacional. Então, ele trabalha com coisas de genômica. E aí, antes de eu explicar como é que a gente poderia achar os programas, eu queria que vocês tivessem um pouco de empatia pelo computador e tentar entender o que ele deve fazer para poder executar as coisas. Porque, de novo, quando você entende o lado do computador, você consegue pensar como é que você conversa com ele, como é que você escreve um programa, como é que você diz para um aluno o que ele tem que fazer para o programa funcionar. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente quer sequenciar e montar um genoma na mão. Então, esse aqui é o genoma que você quer sequenciar, que é uma black box, que é o que você quer saber. Por que você quer sequenciar? Porque existe uma bactéria que está matando um monte de gente no hospital e você tem que identificar qual é essa bactéria para poder matar. E para identificar, você tem que descobrir qual é o genoma dela. Então, isso aqui, obviamente, são para as pessoas que não são da área de microbiologia. Então, você pode usar uma técnica de sequenciamento onde você sequencia pedaços do genoma, que são chamados de reads. Então, imagine aqui que você tem 8 reads, 8 pedaços de genoma com as 4 letrinhas do DNA, e você quer juntar isso aqui num genoma. Então, como é que você junta? Você pega, por exemplo, o read set, você vê por exemplo, que ele bate aqui com o final do read set bate com o início do read 6. Se eles batem, então provavelmente existe uma estatística aqui que fala que eles fazem parte dessa região aqui, ó. E é por isso que você pode montar 2 reads em um, tá bom? Então, basicamente, o genoma você faz isso. Você tenta achar qual é o overlap, a sobreposição, que está no final de um read para o começo do outro, e assim por diante. E aí, como é que você faria isso se fosse fazer isso na mão, pessoal? Na mão, vocês iam fazer aquilo que eu falei, né? Vocês iam ficar procurando lá qual é o pedaço que está aqui, TAGGC, TAGGT. Então, não é esse. TAGGT, onde é que está? Então, você vai procurando e vai achando. Imagina a dificuldade de você fazer isso com 8 reads para chegar nessa ordem aqui, tá vendo? Que alguns reads, eles são desnecessários, porque eles fazem parte são redundantes. Então, esse aqui é o que eles chamam de cobertura. Então, você está sequenciando a mesma base 4 vezes aqui, nesse caso aqui. Então, o fato é que o computador faz isso, só que você, para poder chegar nessa sequência, juntando tudo. Mas, obviamente, o computador tem que lidar com bilhões ou milhões de reads para poder fazer esse processamento. E tem que lidar também com repetições, gaps, erros de sequenciamento. Então, imaginem, como é que o computador... nem os métodos de montagem nem comparando tudo contra tudo, porque mesmo um computador, supercomputador, não conseguiria ser capaz de cruzar tudo contra tudo usando bilhões de reads. Então, eles têm que usar outras técnicas para poder fazer essa montagem. Mas aí depois um próximo passo. Vamos achar um marcador de resistência de um antibiótico. Agora que eu já tenho o genoma, eu quero identificar qual que é o antibiótico resistente a ele, e eu sei que isso tem a ver com essa sequência aqui. Eu quero ver se essa sequência está presente no genoma. O que você faria se você fosse fazer isso na mão? De novo, quando a gente entende o que a gente faz na mão, a gente entende como é que a gente pode conversar com o computador. Na mão, você pegaria essa sequência aqui, faria Ctrl+C, e depois você faria um Ctrl+F aqui, né? Você não ia encontrar aqui. Por que não? Porque ela se encontraria nessa região aqui, e você não encontraria porque tem essas diferenças aqui. Que biologicamente é extremamente natural que haja diferenças da região consenso que você está buscando. Então, você não consegue fazer na mão todas as possibilidades aqui de alterações e Ctrl+F da vida. E uma curiosidade, foi assim que eu aprendi bioinformática, pessoal. Eu fiz o básico de programação, aí depois o Paulinho, ele estava trabalhando com Xylella fastidiosa e ele tinha um domínio lá de ligação da proteína FUR, que ele queria procurar num genoma de 4,5 milhões de sequências. Obviamente, se ele apertasse Ctrl+C, Ctrl+F, ele não ia achar todas as variações, porque você tinha que poder variar isso aqui. Então, esse foi o meu primeiro desafio do degrauzinho lá. E eu falei, não, Paulo, deixa que eu faço isso. E aí eu fiz, entrei no artigo dele, então essa foi uma motivação ótima, mas foi assim que eu fui aprendendo, buscando essas coisas. Eu tô fazendo esses exercícios para vocês verem que aquelas coisas que vocês take for granted, que o programa faz para vocês, qual é a complexidade disso e como é que você teria que dizer isso para o computador. Então, por exemplo, agora que você tem o genoma da sua bactéria e você tem o genoma de outras bactérias, você pode comparar a sua sequência com a sequência das outras para ver
qual que é a mais próxima, qual que é a família que essa bactéria pertence, ou a espécie. Tá vendo? O que você faria se fosse fazer isso na mão? Você inconscientemente, talvez, ia pensar, bom, A bate com A, então é 1. T bate com T, 2. G bate com C, aqui não bate, mas aqui bate. Então, esse aqui parece mais próximo. Só que aqui tem esse monte de A aqui, esse aqui não tem. Então, o computador ele vai ter que comparar o que é similar aqui, o que é diferente, às vezes atribuir pesos diferentes, para poder chegar e falar assim, olha, dos genomas que já existem, esse Z aqui é o mais próximo do meu. A única coisa que muda é isso aqui. O X é um pouquinho mais diferente. E esse Y aqui é bem diferente. Então, você consegue criar dendogramas que mostram essas similaridades genômicas. Que é mais ou menos a filogenia molecular que o pessoal já faz. E isso você pode aplicar, por exemplo, quando teve, em 2003, aquele surto de E. coli patogênico que matou alguns alemães, 2011, desculpa. Rapidamente eles fizeram o sequenciamento da bactéria para poder descobrir qual era a cepa patogênica que estava matando as pessoas lá e onde que ela estava. Para o SARS-CoV-2, a mesma coisa. A primeira coisa que os primeiros artigos foram mostrar de onde que a sequência do SARS-CoV-2 estava parecida com que outros organismos, né? Então, por isso que eles falam que vem de morcego, porque a sequência é muito parecida, mais do que quando você compara com SARS-CoV-1 ou com MERS. E aí a gente teve a felicidade de ajudar nesse trabalho da Esther Sabine do Nuno, que mostrava a evolução e o espalhamento da epidemia do SARS-CoV-2 no Brasil. Então, eles sequenciaram mais de 400 genomas e compararam as sequências de genomas. Quando você faz isso, você nota que existem duas fases de transmissão. Uma fase, que é essa fase aqui que aconteceu onde a maioria das cepas vieram do exterior, dos Estados Unidos e da Europa, e uma segunda fase que foi mais transmissões locais, que justamente foram pessoas agora mais pobres contaminando umas às outras. Então, você conseguia acoplar essa informação com dados de mobilidade, por exemplo, e epidemiologia. Bom, e o caso de Zika, que agora a gente nem lembra mais, né? Por que nem todo bebê cuja mãe foi infectada pelo Zika na gravidez vai nascer com a síndrome da Zika congênita, enquanto alguns vão nascer, né? Então, imaginem que pode haver uma predisposição genética neles. Aí, alguém sequencia o genoma desses 4 bebês aqui, esse aqui são os genomas deles. Esse aqui é o genoma desses outros 2 bebês aqui, esse aqui são os genomas deles. Vocês conseguem ver onde é que está a mutação associada à microcefalia? Qual seria a mutação, a variação genética que poderia estar associada a uma maior chance de ter uma microcefalia? Se a mãe tivesse Zika. Vocês estão vendo que os genomas não são idênticos uns aos outros. Aqui tem um A, aqui tem um C, que é o normal de qualquer genoma, né? Então, inclusive, o deles. Tá vendo? Tá aqui, né? Por quê? Porque você notou que todo mundo que teve microcefalia e positivo, tem microcefalia e Zika, eles têm um T nessa região, e todo mundo que não teve um C aqui. Então, esse seria o cenário ideal de uma associação entre uma variante genética e algum fenótipo. Só que, obviamente, não é o que acontece, né? Não é 100%, não é olhando o genominho desse tamanho que você consegue tirar uma conclusão. Geralmente, esses estudos, quando você lida com dados que são muito grandes, quando você está lidando com 3,2 bilhões de bases, você precisa de milhares e milhares de pessoas para poder ter uma significância estatística. Então, esse trabalho aqui de esquizofrenia, ele mostra que eles fizeram o genoma de 11 mil casos e 24 mil controles para poder chegar em algumas bases que estão associadas à esquizofrenia. E aí, às vezes, a resposta não seja encontrada nos genes, às vezes a resposta seja no transcriptoma, ou proteoma, ou metaboloma. E aí, como é que você encontra esses genes que estão significativamente alterados em bebês que tiveram Zika e microcefalia? Então, esse aqui foi o trabalho que a gente fez, publicou esse ano, saiu, eu acho, ano passado, que envolve muita gente. Então, a gente teve acesso aos cérebros de bebês que morreram com microcefalia e Zika, e bebês que não tiveram Zika e morreram por outras causas. Fizemos a proteômica, transcriptômica e genômica deles. Fizemos a integração dos dados para achar quais eram os genes que estavam relacionados com a síndrome da Zika congênita. Quando eu estava mostrando esse resultado aqui, eu mostrava que esse resultado aqui, que era algo que o professor Mauro Teixeira, que é mineiro, que fazem esses barulhos aqui,
Ele ficou surpreso. Por quê? Porque ele trabalha justamente... A hipótese que ele tinha era que a síndrome da zika congênita podia ter a ver com o glutamato. O glutamato, além de ser um aminoácido, ele é um neurotransmissor que, quando em excesso, ele pode ser neurotóxico. Então, a hipótese dele era, será, a pergunta, né? Lembra da pergunta, será que a zika, de alguma forma, desregula o glutamato e isso causa neurotoxicidade? Então, como é que você testa isso? Você pode usar um antagonista que iniba a ligação do glutamato e você vê se isso previne a neurotoxicidade. Então, de novo, essa é a validação biológica, se isso faz sentido. Essa hipótese. Então, você vai lá, pega... A gente mediu o nível de expressão e viu que o glutamato tinha a ver, mas isso, de novo, era só uma observação que os níveis estavam alterados. O experimento mesmo que ele fez foi pegar neurônios primários, infectar com Zika e mostrar que o Zika matava os neurônios e o vírus replicava. Quando ele usava esse fármaco, que é seguro para ser usado em grávidas, o neurônio não morria e o vírus replicava. E isso foi publicado. Então, era uma hipótese legal que os dados de transcriptômicas ajudaram ele a responder. Então, você tem... o que o computador tem que fazer é descobrir se existem níveis diferentes entre um grupo versus o outro, né? E você faz isso multiplicando por 50 mil vezes. Então, tem várias coisas que você faria na mão. O que você faria na mão? Você usaria o Prisma ou o Excel, ia comparar esses valores aqui contra esses valores aqui e ia pegar o p-value. Só que aí você tem que fazer isso 50 mil vezes. Então, a bioinformática nada mais é do que automatizar isso aí. É você, em vez de fazer uma vez e depois for copiando 50 mil vezes, você faz um programa que faça isso para você, tá bom? Só que, às vezes, você só consegue entender o que você quer que o programa faça quando você vai lá e faz na mão 5, 6 vezes o que você precisa fazer, entendeu? Então, o que eu gostaria de falar é que o exercício de fazer na mão é extremamente importante para ter uma clareza do que você vai pedir para um aluno seu fazer o programa ou buscar o programa que faça isso. Então, resumindo, a gente tem programas que os programas servem para automatizar as coisas. A gente precisa entender o que tem que ser feito na mão antes de dizer ao computador ou ao aluno o que precisa ser feito. E isso aqui é importante, que há várias maneiras de instruir o computador a executar as tarefas. Você lembra que eu mostrei para vocês? Cruzar duas listas, eu posso fazer de diversas maneiras. Então, usar diversas linguagens, diversos programas. E aí eu vou dar uma pausa. Já está acabando, é o último bloco, hein, pessoal? Só para ver se tem alguma dúvida. Tem. Bom, a Paula Freire. Sinto que a maioria dos alunos, após terem o resultado em mãos, possuem uma grande dificuldade em interpretar aquele resultado e ficam aflitos diante de um problema. Excelente ponto. Ou seja, a forma de encontrar a solução diante de diferentes problemas é uma habilidade adquirida com o tempo. A independência em criar novas perguntas também é algo a ser trabalhado. Sinto que isso é o ponto que gostaria de aperfeiçoar para acelerar o desenvolvimento da acessibilidade dos alunos. Alguma sugestão? Bom, Paula, a sugestão é exatamente essa que eu estou querendo dizer. Primeiro, usar exemplos de sucesso para você ver que tipo de perguntas você pode fazer, mostrar isso para os alunos e principalmente, ler coisas de outras áreas e discutir coisas, ouvir os problemas. Eu fico muito interessado, por exemplo, eu estou num congresso, tem que avaliar pôster, por exemplo, você fala, que saco. Mas depois, quando você começa a avaliar pôster, você começa a achar coisas interessantes, porque você começa a surgir ideias na cabeça que podem te dar esse tipo de insight. Mas é tudo treinamento, né? A Luciana Machado falou, Helder, tem um trabalho de biologia computacional que foi iniciado por conta da pandemia. Minha ideia é identificar padrões de expressão de genes mitocondriais em diferentes tecidos. Os bancos de dados disponíveis que venho utilizando são o GEO e o Proteome Exchange. Utilizei apenas dois bancos que, nesse estudo, depois, ao discutir com meus colegas, fui alertado que não há possibilidade de comparar os níveis de transcritos de um estudo com os de outros, pois a forma de normalização dos níveis de transcrito não é igual. Como vi que você fez com essa comparação com o PNS. Bom, Luciana, eu discordo totalmente, porque, obviamente, existem diferenças de lotes, diferenças técnicas importantes, que é por isso que dados de vários processos de normalização, para você precisa ser lidado antes de comparar. Mas é a mesma coisa com meta-análises, né? Então, se você faz um trabalho que alguém mostra que ovo faz bem para a saúde lá na Índia, depois alguém faz um trabalho que ovo faz mal para a saúde na Finlândia, outro ovo faz bem para a saúde no Chile. Eles usaram, talvez, critérios de inclusão diferente, tem dietas diferentes, são background genéticos diferentes, mas
o que você pode fazer com isso? Bom, eu quero usar uma técnica estatística de meta-análise para ver se, pegando os resultados desses diferentes jeitos de gerar, eu consigo chegar a uma conclusão que independente do background genético, independente da dieta da população, eu consiga ver o que sobra, tá bom? Então, o fato de você ter uma quantidade enorme de estudos permite você fazer esse tipo de estudo, de meta-análise, onde você sabe que existem essas diferenças e mesmo assim você usa porque você só quer ver o que está consistentemente alterado. Bom, então voltando, como é que a gente encontra os programas que são amigáveis e como é que a gente faz as perguntas certas? Bom, isso aqui é uma coisa que eu li no livro Guia dos Mochileiros da Galáxia. Não fala a resposta aí no chat, hein, pessoal? Mas era uma pergunta que os alienígenas se faziam, que era qual é o sentido da vida no universo e tudo mais. Eles estavam de saco cheio dessa pergunta, e o que eles fizeram? Eles construíram um computador que é o tamanho de uma cidade, que era chamado de Pensador Profundo, e eles fizeram essa pergunta para ele. E aí o computador falou assim, olha, essa pergunta vou precisar de tempo para responder. Tá, quanto tempo você precisa? Aí ele falou, 7,5 milhões de anos. Caraca, 7,5 milhões de anos. É isso aí. Aí, 7,5 milhões de anos depois, o planeta inteiro foi lá assistir qual é a grande resposta para o sentido da vida, do universo e tudo mais. E aí, quando perguntaram para o computador responde 42. Aí todo mundo, como assim 42? Como é que 42 pode ser a resposta para o sentido da vida, do universo e tudo mais? Aí o computador falou assim, olha, eu calculei várias vezes e a resposta é essa mesmo. Só que eu acho que é porque vocês não fizeram a pergunta certa, mas a resposta para a pergunta certa é 42. Aí eles perguntaram, tá, então qual é a pergunta certa? Aí falou assim, vou ter que pensar um pouquinho, que ia demorar alguns bilhões de anos e ele nunca respondeu. Então, o ponto é que não importa se você tem um supercomputador, não importa se você sabe programação, se você não sabe fazer as perguntas certas, você não consegue fazer uma boa ciência, tá bom? Então, a parte da pergunta é o que mais me importa. Assim, quando eu tento ensinar alguma coisa no curso de pós-graduação de bioinformática, por exemplo, eu foco nisso. Vamos descobrir qual é a pergunta, como é que a gente faz as perguntas. Esse é o treinamento que eu acho que é mais valioso, porque ensinar a parte técnica é relativamente fácil você fazer, tá bom? É bem técnico. E outra coisa importante é que fazer análises corretas de bioinformática, rodar um pipeline, gerar um heatmap, gerar uma figurinha ali, não é necessariamente ciência. E quem entende de bioinformática sabe que você está fazendo isso. Que você pegou um dataset, fez uma análisezinha lá corriqueira de gene de expressão expresso, pegou o que saiu ali, jogou num outro programa, pegou o que saiu ali, colocou num gráfico de barras e botou no heatmap e publicou. Não tem nada de ciência nisso. Então, isso saiu ontem saiu dia 24 de outubro esse texto muito interessante sobre a pandemia de zumbis do Instituto Questão de Ciência. Ele meio que falava que, assim, que uma coisa que a ciência zumbi tem em comum com os zumbis do cinema é o desejo de devorar cérebros. Ela estimula uma espécie de pensamento mágico em torno do processo científico, como se jalecos brancos, tabelas estatísticas e curvas de regressão tivessem algum poder milagroso. Quanto mais a ciência se esvazia de pensamento e se burocratiza, mais parecida fica com a bruxaria. Essa reverência pela forma em detrimento do conteúdo e do raciocínio tem um efeito profundamente deseducador. Esses zombies se multiplicam dessa forma, cada artigo ruim ou irrelevante, semeando e legitimando outros artigos de pesquisas apagados por dentro. Pessoal, vocês conseguem publicar 500 mil artigos de bioinformática rapidamente. Se você pega os programas certos e vai rodando lá as coisinhas e gera umas figuras lindas, uns heatmaps maravilhosos, você consegue depois publicar. Mas isso vai ser aquela massa de artigos, daqueles 1 milhão de artigos que a gente publica por ano, que ninguém vai ler, ou se ler, você não vai aprender, vai deseducar. Por quê? Porque você não teve um insight do cientista, não teve como é que você faz a pergunta, o que você está querendo responder, qual é a interpretação daquele resultado. Então, de novo, essa é a parte que não dá para ensinar tecnicamente. Essa é a parte que vocês já sabem como cientistas e que eu gostaria que vocês sempre estimulassem isso nos alunos quando vocês forem orientar eles para a parte de informática. Isso aqui é mostrar um exemplo de pergunta com dados, né? Então, esse aqui é um trabalho que a gente fez porque a gente estava vendo as comorbidades que estavam associadas com a morte por Covid-19. E aí você fez uma pergunta assim, será que existem outras comorbidades associadas com a Covid-19? Então, essa é a pergunta que a gente fez. Será que existe, além dessa aqui, outras possíveis comorbidades? E essa pergunta surgiu ao acaso, não foi que a gente do nada quis descobrir isso.
Esse aqui era um trabalho que o Leandro estava fazendo, onde ele estava analisando essa condição aqui chamada de esôfago de Barrett, que é uma condição que afeta 5% da população dos Estados Unidos e 5% da população do Brasil. E por causa do refluxo do intestino, ele muda a morfologia das células do esôfago e fica bem diferente do esôfago normal. Então, ele estava analisando esses datasets, esses transcritomas desse dataset, e aí ele notou que quando ele fazia a meta-análise e comparava esses estudos diferentes, ele via que existiam 300 genes que estavam aumentados no esôfago dessas pessoas, comparado com esôfagos normais. E quando você ia olhar aqui quais eram esses genes, olha só, um dos genes que estavam aumentados e bastante aumentados era o ECA2, o ACE2. O ACE2 é o receptor principal que o vírus usa para entrar nas células. Aí até aí era uma coisa bem de observação, tudo bem, está aumentado, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que isso tem a ver com o Covid-19. Só porque o ACE2 é importante para o vírus entrar na célula. E aí a gente começou a analisar as vias, né? Então ele analisou as vias, ele viu quais eram as vias de sinalização que estavam aumentada ou diminuída. De novo, tudo isso não tem ciência, né? Ele copiou, colou a lista ali, pegou o resultado e fez esses gráficos. Aí vem a parte da ciência. A gente notou que pouco se sabe sobre o que regula a ACE2, quais são os reguladores de ACE2. E aí, quando você começa a olhar a lista, a gente viu que, por exemplo, tem a regulação do pH aparece como enriquecido nessa lista. Então, quer dizer, será que o pH ácido, que é justamente o pH que vem do estômago, lá no esôfago, está regulando a expressão do ACE2? Aí vem uma pergunta que surgiu a partir dos dados. Então, e tem a ver com a lista de coisas que a gente foi olhando na mão. E aí, para você responder isso, como é que você pode fazer sem gastar nenhum tostão? Você pode pegar experimentos que alguém já mediu o transcriptoma de várias células, onde você submetia as células em meio controle, pH normal, ou em pH ácido. E aí, quando você media a expressão só do gene de interesse, que é o ACE2, você via de novo que existia um aumento da expressão de ACE2 quando você tem um pH ácido. Aí você fala, pô, legal, então talvez o pH ácido esteja estimulando a expressão do ACE2, do ECA2. Aí vem a parte da validação biológica. Aí a gente colaborou com o Pedro Vieira, lá da Unicamp, com o José Modena, e eles pegaram monócitos primários, colocaram ele em condição de pH normal ou pH ácido, e eles mediram o ACE2 para a gente. E olha só que interessante, o ACE2 aumenta a expressão quando você tem uma diminuição do pH. Só que será que esse aumento é suficiente para aumentar a replicação viral? Olha só, quando você infecta com o vírus, existe um aumento da replicação viral num pH mais ácido, mostrando que esse aumento de ACE2 pode sim levar a uma maior replicação viral. Aí já começou a ficar interessante. Então, será que o pH ácido do estômago pode facilitar com que o vírus infecte você? Como é que a gente vê se isso tem uma implicação clínica? Então, como é que a gente não pode pegar alguém e tacar ácido no sangue da pessoa, promover uma acidose nela? O que a gente queria descobrir era quem eram as pessoas que tinham esôfago de Barrett, ou gastrite, ou refluxo. Só que essas pessoas, essa informação não era coletada nas coortes, porque ninguém estava olhando para isso como se fosse uma comorbidade. Só que o que a gente podia fazer era pegar a informação de medicamentos, ou seja, a gente sabia que quem tomava inibidores de bomba de próton, como omeprazol, pantoprazol, eram pessoas que estavam tratando esôfago de Barrett, gastrite, refluxo. Aí, numa colaboração com o pessoal de Manaus, eu pedi, então vamos usar isso de proxy e vamos separar o grupo de pessoas que possivelmente tem refluxo, porque tomam um medicamento, e pessoas que não têm refluxo. E aí, quando você faz a curva de sobrevivência, olha só, as pessoas que não tomam medicamento sobrevivem mais do que as pessoas que tomam medicamento. Quando você ajusta isso por comorbidade, como diabetes, hipertensão e velhice, o risco continua aumentado de morte se você tem Covid-19 e está internado no hospital. Aí, ou seja, a gente fez a validação in vitro, depois fez uma validação clínica com colaboração. Aí a gente se perguntou, eu fiquei meio cético, falei, isso aqui deve ter sido sorte. Aí eu fiz uma colaboração com o pessoal do São José do Rio Preto, que tinha uma outra coorte independente, e quando faz a análise, de novo, existe uma diferença aqui entre quem toma e quem não toma o medicamento, um risco aumentado de morte. Então isso foi
algo que mostra o tipo de pergunta que você pode fazer e baseado no conhecimento científico, como cientista, você pode fazer as colaborações com quem pode validar isso de forma biológica. E eu acho que é aí que torna o trabalho interessante. Se a gente tivesse parado só na análise de bioinformática, não ia ficar tão legal a história. Aqui um outro exemplo, aqui, ó. Eu trabalho com ecologia marinha com ênfase em recifes de corais. Atualmente estou colaborando com iniciativas de síntese de dados sobre abundância e saúde de corais com base em imagens digitais. Aí, em 5 minutos, eu fui falar assim, pô, que legal, cara. Será que já existem jeitos de analisar a saúde? O que você precisaria fazer? Você precisaria de dados e precisaria de programas que fizessem essa análise para você, né? Bom, existem vários sites que já têm 80 mil, 48 mil imagens de corais e existem vários softwares de graça que fazem análise de reconhecimento de imagem. O que não tem? Não tem um especialista em corais que vai falar que, olha, isso aqui é um coral saudável, então o computador tem que aprender o que é um coral saudável. Bom, pessoal, eu vou passar reto aqui, senão a gente tem mais um bloco, tá? Que é, que é essa outra frustração aqui que quem entrou aqui no workshop pensando que você vai resolver aquela figura que está faltando para o artigo, o que eu posso dizer é como é que a gente pode colaborar de forma efetiva com bioinformáticos. E aí eu pergunto para vocês que existem 2 modelos mais comuns de colaboração que provavelmente vocês já tentaram. Um é contratar o serviço, né? Você paga para uma empresa fazer análise para você. Então você vai lá, pega o seu grant, paga, ela gera o dado e faz a análise para você. O que geralmente isso acontece, pessoal? A pessoa aperta um botão, gera um report, lá, um relatório de 300 páginas e te devolve. Esse aqui é o botão genérico que faz análise lá sem nenhuma ciência por trás. Só roda o pipeline lá da facility e ela te devolve isso aí. Aí você fica com aquele lado, daquele tamanho, e fala, nossa, o que eu faço com isso aqui? Como é que eu publico? Aí você fica frustrado. Outro modelo de colaboração é você propor uma colaboração com o bioinformática. Né? Você fala assim, nossa, eu tenho uma dataset muito legal, eu queria uma colaboração com você. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que, geralmente, os bioinformáticos já estão cheios de colaborações, já estão cheios de projetos para entregar, cheios de coisas diferentes da área dele para poder resolver. O que faz com que aquele trabalho que estava lá no final da pilha suba para o começo da pilha para tocar, né? Então, quando você vai fazer a colaboração, você tem que ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa que está pedindo a colaboração. Bom, o que a pessoa vai ganhar com isso? Como é que vai ser bom para o currículo dela? Vai ser bom para a nossa amizade? Então, se for um amigo que te leva no aeroporto, você faz de amizade. Se for um artigo que já está escrito, que você só precisa daquela cerejinha do bolo, que não vai tomar muito tempo da pessoa, beleza, sobe na prioridade. Se você está propondo a primeira autoria com um aluno que vai fazer essa análise para ele, também sobe a prioridade. E mesmo assim, talvez não seja suficiente para você ver isso em vida ainda, o resultado, né? Porque já tem tantos outros projetos que se torna difícil de acontecer. Então, imagine que você já deve ter passado por essa frustração. Eu entrei na bioinformática, eu aprendi bioinformática justamente porque o bioinformático do laboratório, os 2 bioinformáticos do laboratório que eu fiz o doutorado, não tinham tempo para me ajudar. Aí eu falei, então eu vou aprender a fazer. E aí agora eu sou essa pessoa que fica, putz, não estou conseguindo entregar isso aqui para você. Então, hoje em dia, eu já tenho mais liberdade de falar assim, olha, eu prefiro não colaborar porque eu não vou conseguir te entregar a tempo, então eu quero que você fique esperando com essa expectativa. E aí, qual que eu acho que é um bom modelo de trabalhar com bioinformática de forma efetiva, né? Então, primeira coisa, defina perguntas muito específicas. Isso parece óbvio, mas eu vou mostrar um exemplo, por exemplo. Imagina o Leonardo da Vinci falando com o mecenas dele lá, o cara que patrocinava ele. Ele falava assim, olha, tem essas tintas aqui, pinta um quadro bem legal aí para mim. Putz, sério? Como assim pinta um quadro legal? Só o fato de você ter a tinta não vai fazer com que o cara consiga saber o que você está querendo, o que você quer que pinte. Então, só o fato de você ter gerado dado, ter gasto 30 mil reais para gerar esses dados são raros, preciosos, não vai facilitar a vida do bioinformata para analisar isso. Por quê? Porque você não deu o que você quer exatamente. Entendeu? Então, a parte do exercício de perguntar o que é importante.
Bom, ele pode ser um pouquinho mais específico. Ele falou assim, olha, pinta uma mulher. Aí falou, tá, serve essa. Então, esse aqui é um quadro real da Vinci, uma mulher que provavelmente vocês não conheciam esse quadro, né? Mas, pô, pinta uma mulher, uma coisa genérica. Isso aqui, geralmente, pessoal, é quando a pessoa, o colaborador fala assim, olha, cruza essa lista aqui com essa outra lista aqui e vê aí o que é diferente. Nossa, pode ser tanta coisa diferente, entendeu? Pode ser tanta coisa igual. Então, o meu ex-chefe lá de pós-doutorado, ele era especialista em fazer isso. Olha, agora compara isso aí com todas as vacinas que existem. Compara em que sentido? Com o que você quer exatamente? Entendeu? Como é que isso vai ajudar a responder a pergunta? Então, se você for mais específico, pinte uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida, mais com um sorriso restrito e muito sedutor, aí o cara consegue fazer exatamente o que você quer. Então, esse exercício de fazer a pergunta, se colocar no lugar do bioinformático que você está pedindo a colaboração, é extremamente importante, até para dar aquela motivação inicial. Então, 3 dias atrás, era na verdade o fim de semana, o Daniel, que é um dos amigos que eu faço por amizade mesmo, ele mandou um zap lá para mim e falou assim: e aí, meu, beleza? Brother, tem alguém aí para ajudar com cruzar os dados? Então, era com o dado dele de proteoma, com o dado de Covid. Aí eu falei: não, beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer. Né? Aí eu mesmo fiz umas cruzamentos, porque, de novo, era uma questão de pegar os dados, processar um pouquinho, fazer umas coisas, cruzar e devolver a lista para ele. Então, isso na colaboração é extremamente importante. Ou seja, não espere que de cara o cara vai te dar já exatamente a Mona Lisa que você queria. Ele vai te dar o quê? Listas de coisas. Por quê? Porque o exercício de entender o assunto vem de você, você que é o especialista no assunto. Então, eu devolvi lá, ó, tá aqui, ó, terminei de cruzar as listas, gerei aqui umas estatísticas, tá aqui as tabelas. Aí, depois que você faz isso, o especialista no assunto tem que formular as hipóteses baseando nessas listas. Essa parte é o processo manual que talvez frustre a colaboração. Né? O cara falou assim, não, beleza, já paguei, meu aluno já matou os camundongos, já fez os dados, agora eu só quero o paper. Colabora aí, faz toda a magia e se vira. Só que não é isso. Então você tem que explicar para a pessoa, olha, eu vou te devolver uma lista de um monte de genes, proteínas, ou o que seja. Você vai ter que olhar na mão, ler lá, baseado no seu cérebro, tudo aquilo que você leu, aquele artigo de 1974, que vai me dizer que aqueles... Aqui tem uma coisa que pode ser interessante, hein? Talvez isso aqui tenha a ver com apoptose, talvez isso aqui seja a ver com diferenciação de células neuronais. E aí, quando você dá esse insight, quando você dá qual é a hipótese que você está pensando, baseado na lista, no processo manual que você fez, aí o bioinformata pode fazer uma análise mais refinada. Bom, beleza, se você acha que é uma diferenciação de neurônios, então vamos pegar agora um dataset de diferenciação de neurônios e vamos cruzar e vamos ver se realmente está lá, se tem a ver com isso que você está falando. E aí isso volta para lá. Então, eu mandei lá 17 horas atrás para ele e falei assim: olha, acho que dá para contar uma história que envolve HTLV1, que seria muito interessante por razões óbvias, né? Porque é um vírus também que causa problemas neurológicos. E aí eu falei quais eram os genes. E aí sim o expert no assunto falou assim: pô, então acho que pode ser uma coisa legal, vamos validar, vamos fazer um experimento, vamos interpretar esse resultado. Então, eu acho que esse é o melhor modelo. Não esperar do bioinformática que te dê já a solução pronta, a figura do artigo que você quer, mas trabalhar junto. Você tem que fazer a parte científica, que é usando a expertise. Essa é a parte que não tem como essa pessoa aqui aprender todo o que você já sabe. Então, essa é a parte que as pessoas negligenciam, que faz toda a diferença numa colaboração produtiva com o bioinformática. E a outra solução é você transformar o seu estudante ou pós-doc em um bioinformático. Então, antes da pandemia, a gente recebeu muita gente da UFMG, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil inteiro para o laboratório. Então, eles ficavam lá, então a pessoa tinha lá um problema de mosquito e eu não tenho interesse de ter linhas de pesquisas com publicação em mosquitos, mas eu gosto da pessoa, eu sei que a pessoa já tem a pergunta certa, bonitinha, já tem um aluno que quer ser treinado para isso, aí eu falo assim, não, então vem para cá, deixa ele aí junto com os meus alunos, eles conversam, trocam ideias sobre programas, eles fazem a massa crítica, e aí ele volta para o laboratório sabendo fazer a análise que você quer. Então, esse era um modelo que funcionou bastante e que dá para a gente usar quando a gente fizer essa lista de e-mails. E agora sim a última, pessoal. Aí depois a gente tem a parte 3 que eu vou pular e a gente vai fazer isso. Depois eu mando por vídeo, porque é mais específico.
Então, outra coisa que é importante é falar da inteligência artificial, né? Que é todo mundo, meu Deus, todo mundo fala esse negócio. Já que eu vou começar a fazer programação, então que diabo é isso, inteligência artificial? Como é que eu posso usar isso para buscar as respostas para a minha linha de pesquisa, né? Então, já existem dezenas de programas excelentes, grátis e fáceis de usar na internet. Então, você consegue já escolher linguagens diferentes, tem ferramentas pagas, tem ferramentas online, tem ferramentas que você baixa o programa e depois faz point and click. Então, você consegue rodar diferentes algoritmos, fazer várias análises mais complexas usando coisas grátis, tá vendo? Então, não há desculpa para não usar isso aí. Então, só para vocês entenderem o que seria essa inteligência artificial, se você botar isso aqui no Google Image, me mostre frutas que não sejam maçãs. O Google Image vai mostrar maçãs para vocês, porque ele não sabe que você não quis dizer justamente que você não quer ver maçãs. Se eu mostro esses dois poemas para vocês aqui, vocês sabem me dizer qual é que foi escrito por um homem, um ser humano, e qual foi escrito por um robô? Eu errei esse exercício aqui. Bom, o que foi escrito por um robô foi esse segundo aqui. Imagino que muita gente errou. O que foi escrito pelo Shakespeare foi esse primeiro aqui. Então, programas conseguem fazer poesias. Na verdade, tem um artigo que saiu mês passado que um programa escreveu um artigo inteiro para o The Guardian e usando a inteligência artificial. E quem dessas pessoas aqui tem prisão de ventre, baseado na foto da pessoa, na cara da pessoa? Vocês conseguem dizer? Nenhuma delas, pessoal, porque nenhuma dessas pessoas aqui existem. Elas vieram desse site aqui, ó, que ninguém existe. Então, de novo, a inteligência artificial consegue enganar você falando que isso aqui é uma pessoa real. Então, não tenha dúvida que a inteligência artificial, a machine learning, está tudo muito avançado hoje em dia. Tá extremamente importante. Só que ainda as máquinas não conseguem fazer o que o cientista consegue fazer, que é ter essas associações, misturar tarefas. Então, a inteligência artificial ela é muito boa para executar uma coisa específica, automática. Isso ela vai fazer melhor do que você, sem dúvida. Agora, conseguir pegar um insight daqui, juntar com aquilo lá e depois cruzar com aquilo lá, isso aí já fica mais difícil. Literatura, por exemplo, a gente publica mais de 1 milhão de artigos por ano. Então, como é que a gente extrai informação desses artigos que já estão publicados? Ou seja, alguém já disse que as associações estão lá naquele texto. Como é que eu vou ler milhões de artigos, né? Então, se eu, por exemplo, se eu acho aqui um artigo usando cloroquina como busca, eu pego esse trabalho aqui, eu vejo que cloroquina suprime esse gene aqui, NALP3, aí eu vou lá no meu caderninho e escrevo assim, cloroquina inibe NALP3. Aí eu leio aqui, ó, que a cloroquina inibe a expressão de L1 beta e L18. Suprime, inibe, proíbe a expressão, são coisas que indicam inibição. Um ser humano consegue reconhecer isso, que isso é uma relação de inibição, enquanto que é muito difícil você fazer um programa de mineração de texto que consiga abordar todas as possibilidades de você dizer que uma coisa está inibindo a outra, tá bom? Então é por isso que... E aí se você fala assim, beleza, eu resolvi esse artigo aqui, vou passar para o próximo artigo de cloroquina. Só cloroquina tem mais de 23 mil artigos com esse fármaco. Então não tem como você ler 23 mil artigos para saber sobre uma droga, um medicamento. Então, existem diversos programas que tentam usar o conhecimento já adquirido, como o IBM Watson, que vai ler os artigos do mesmo jeito que o ser humano leria, criar essas relações, e aí você pode acessar isso aí se você pagar uma grana grande, né? A gente criou isso aqui já, a gente criou algo similar a isso, então a gente tem uma rede não tão boa quanto a do IBM Watson, mas que a gente usa para ver essas relações. Então, de novo, com a nossa rede de colaboração, a gente pode fazer várias perguntas que, usando a informação do conhecimento já em literatura. A gente não precisa criar dados moleculares novos para poder fazer análise. A gente pode simplesmente usar a informação já imortalizada nesses milhões de artigos e aí fazer perguntas em cima disso. Então, isso aí também a gente já pode ajudar vocês, se vocês tiverem isso. Esse aqui é um trabalho que saiu em 2019, muito interessante, na Nature, que eles pegaram
3 milhões de artigos de ciências de materiais, fizeram um algoritmo não supervisionado, ou seja, onde você não dizia o que você queria olhar, e o programa, ele conseguia ler os trabalhos, detectar as relações lá dos termos, ele conseguia sugerir qual seria a próxima descoberta científica. Então, o que eles fizeram? Eles fingiram, por exemplo, que o conhecimento parou 10 anos atrás, e aí depois eles conseguiam usar aqueles dados até 10 anos atrás para prever o que aconteceu 10 anos depois. Eles mostravam que você conseguia dizer qual era o material que ia ser mais estudado ou descoberto usando a literatura retrospectiva. Olha só que coisa louca. Então, ou seja, por enquanto, as máquinas ainda não estão fazendo o papel de cientista como esse trabalho na Nature fez, que é o papel do cientista, conseguir olhar o que é o conhecimento já existente e propor uma coisa nova, uma hipótese, uma coisa que depois possa ser validada. Então, pessoal, não tenham dúvida que GPL3, essas técnicas de aprendizagem de máquina, provavelmente vão ajudar vocês a fazerem também hipóteses científicas. A gente pode usar isso aqui, algoritmos, para, por exemplo, fazer classificações. Isso aqui, imaginem que você tem pessoas que têm duas classes diferentes, a classe 1 e a classe 2. Pessoas que não tiveram câncer e que tiveram câncer, ou que tiveram câncer benigno e metastático, ou tiveram saudáveis ou com dengue, não importa. Você tem classes que você quer predizer usando modelos preditivos. Aí você tem aqui as features, pode ser genes, pode ser proteínas, pode ser metabólitos, pode ser parâmetros clínicos, podem ser dieta, o que você quiser. Imagine linhas aqui onde você tem as informações para cada uma das features para essa pessoa, depois a mesma coisa para essa pessoa, para essa pessoa. E aí eu quero mostrar para vocês o quão fácil é você entender o mínimo possível para você falar para um aluno, falar assim, pô, por que você não roda o algoritmo de aprendizagem de máquina chamado Random Forest? Então, como é que esse programa ele funciona, o Random Forest? Você pega lá, por exemplo, os níveis da feature A, e aí você plota aqui onde estão os níveis de cada uma das 9 pessoas que são azuis e as 9 pessoas que são da classe vermelha, tá vendo? E você consegue ver que existe uma região aqui que separa a maioria das bolinhas vermelhas das bolinhas azuis, mas não separa muito bem. E aí você usa essa informação aqui e coloca o A aqui. Aí você pega isso aqui, e aí você faz a mesma coisa e separa aqui. Aí você bota aqui. Aí depois você faz a mesma coisa com a outra feature e você separa aqui. Aí você vai criando essas decisões baseadas. Se for maior que isso, pergunta se agora vai ser maior ou menor que esse outro aqui. Aí você vai criando isso aqui que pode ser entendido como uma árvore de decisão, onde você usa as features para poder classificar as pessoas de acordo com o que você quer predizer. Só que a sacada é que você não cria essa árvore aqui usando o dataset inteiro. O que você faz é você cria datasets, conjuntos de dados que são aleatórios, pega um subset dessas pessoas e um subset dessas features, cria esse dataset aleatório, e aí você faz uma árvore de decisão. E aí você faz isso 1000 vezes e você cria 1000 árvores de decisões. Qual o nome do lugar que tem 1000 árvores? Force. Tá vendo? Esse é o Random Forest. Eu não sei a parte matemática de como é que você define o cutoff para criar a árvore de decisão. Eu não sei a parte estatística que diz como é que você decide qual é o próximo gene. Mas eu sei que basicamente esse é o princípio do Random Forest, de uma forma muito, muito simplificada. E isso é o importante para eu chegar para um aluno e falar assim, olha, eu quero que vocês usem o algoritmo Random Forest para ver quantas vezes um determinado gene aparece nessa árvore de decisão, porque ele vai me dizer que aquele gene ele é importante para predizer quem vai morrer de febre amarela, quem vai ter artrite crônica causada por chikungunya, e quem vai ter uma dengue hemorrágica. Então eu consigo usar isso. Eu não precisei saber toda a parte matemática para poder dizer sobre que algoritmo usar. Existem diferentes parâmetros, diferentes coisas mínimas também que vocês podem saber. Isso aqui foi um artigo que a gente publicou recentemente, mostrando no contexto de vacinação alguns conceitos importantes, como o que é o treinamento, o que é a classificação, alguns métodos de predição. A gente fala, por exemplo, de uma coisa que isso é importante mencionar, que é o overfit, que é um modelo quando ele está enviesado já, porque se você usa os dados para treinar uma máquina, a máquina fica excelente para predizer aquele conjunto que você treinou. Mas então, quer dizer que aquele seu modelo está overfitted, ele está enviesado para aquele conjunto de treinamento que você tem.
Agora, se você aplicar isso para um dataset novo, que foi feito de uma condição diferente, ou tem coisas totalmente novas, ele não vai acertar 100%, tá bom? Mas esse é o jeito honesto de você fazer uma predição. Então, quando você não tem conjuntos independentes de dados, o que você pode fazer? Você pode fazer técnicas que façam cross-validation. Você separa, o computador separa para você um grupo de pessoas que ela usa para treinar e depois um grupo de pessoas que ela usa para testar esse algoritmo. Então, o que você precisa saber de mínimo é uma coisa que você vê em vídeos de YouTube de 14 minutos, 20 minutos, sobre inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Então, você tem que saber, por exemplo, qual é o padrão que você quer que a máquina aprenda, o que você quer classificar? Efeitos adversos, pessoa que morreu, pessoa uma ave que voa melhor do que a outra. Qual é o modelo que você quer utilizar? Então, existem diversos modelos, além do Random Forest, Support Vector Machines, vários algoritmos que funcionam melhores para diferentes datasets, conjuntos de dados e diferentes perguntas também. Então, existem muitos programas que são chamados de ensembles, porque ele roda para o mesmo conjunto de dados, diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina, e te dá qual deles é o que funciona melhor para aquele conjunto de dados, entendeu? Ou, às vezes, ele te dá o próprio resultado da combinação de vários algoritmos para predizer alguma coisa. Então, isso tudo já está muito avançado, pessoal. A única coisa que você precisa saber é qual é o dataset que você tem, qual é a feature que você quer selecionar, ou que você quer ver, predizer alguma coisa, e qual é a classe que você quer separar para predizer, né? Então, depende, obviamente, da natureza do seu dado, qual é a distribuição dele, se você está usando dados categorizados ou dados contínuos, se você tem duas classes só, se você tem mais classes. Mas tudo isso é algo que é muito rápido de aprender. O que você precisa é, primeiro, definir algumas coisas na cabeça de que tipo de padrão e tudo mais. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, vocês conseguem reconhecer que isso é um elefante, né? Se você mostra essas imagens aqui também, vocês conseguem reconhecer que isso é uma pegada de elefante. Se eu mostro essa imagem também, você sabe que isso é um elefante. Por quê? Porque na sua cabeça você já tem um padrão sonoro de um elefante, já tem um padrão visual de como é que seria uma pegada de elefante, apesar de nenhum de vocês terem visto uma pegada. Vocês sabem mais ou menos como é que deve ser. E você também já sabe o padrão de um elefante, porque vocês viram desde que vocês eram bebê como é que é um elefante. Então, a inteligência artificial, ela faz a mesma coisa. Então, a máquina, ela detecta os padrões. Muitas vezes, do mesmo jeito que você não consegue explicar o som de um elefante, a máquina também não consegue explicar o que ela está usando para ela funcionar. Então, essa caixa preta é algo também comum e que, às vezes, frustra a gente que não entende muito, porque a gente fala, pô, mas o que ele está usando para dizer que aquilo é um elefante? É uma coisa. O que você usa para dizer que aquele som é um som de elefante? Como é que você descreve isso, né? Então, você tem que fazer essa parte de treinamento e quando você tem o teste, você pega uma imagem nova lá, você vai ter o algoritmo e o modelo que foi usado para treinar milhares de imagens e dizer que isso aqui tem 85,4% de chance de ser pegada de elefante. Vai depender bastante da quantidade de dados que você usou e da qualidade de dados. Então, não adianta você ter lá, pô, eu gastei 30 mil reais, mas o meu dataset são 5 pessoas e 20 mil genes. Olha, não é suficiente para você treinar uma máquina para aprender algum padrão, porque simplesmente a quantidade de amostras que você tem, de dados que você tem, não é suficiente para você reconhecer um padrão, entendeu? Quando você testar isso com 2 amostras novas, você vai falhar. A máquina vai falhar, porque ela não tem capacidade. Então, você tem que ter também um pouco do discernimento de saber quando você pode usar isso aí. Mas o fato que eu quero dizer é que isso já é uma realidade. Qualquer pessoa pode rodar isso de forma muito rápida com programas que são point and click. E a outra parte que a tecnologia bioinformática ela não vai capturar nunca a complexidade biológica. Então, por melhor que seja o programa, por melhor que seja a técnica que está medindo 20 mil genes, a gente não está medindo todo. Então, para manter o exemplo do elefante, o que a gente às vezes está fazendo são cientistas vendados analisando partes diferentes de um elefante. Então, por mais que a gente use transcriptoma para me mostrar toda essa parte aqui, ainda tem uma parte que eu não consigo ver, ou que a ferramenta não vê. Então, por isso que a biologia integrativa, quando você começa a integrar diferentes informações, isso também aumenta a chance de você conseguir ver o todo com mais propriedade. E é isso, pessoal.